o Brasil e o agronegócio. É esse o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o Gismar dos Santos. Ele é técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutor Gismar, em 2011, para a gente falar um pouco de custeio, a taxa de inflação medida pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor, índice utilizado pelo Banco Central no acompanhamento das metas, foi de 6,5%. Como o crédito e custeio cresceu somente 6,08%, houve, portanto, uma queda real de menos 0,3% no custeio para a próxima safra. Isso não é muito ruim? Não, olha só, essa rubrica custeio, pode comparar também com a de investimento, na verdade o mais importante é que a oferta de crédito total, a disponibilização de recursos para o agricultor aumentou e tem aumentado sistematicamente todos os anos. No global, né? No global. Uhum. Porque o negócio mesmo do agricultor, às vezes ele toma um empréstimo para uma finalidade, utiliza para essa finalidade, mas ele sabe ser um pouco maleável, se é investimento ou se é custeio, e há uma certa dificuldade também em se separar essas duas rubricas. Então, eu considero. E outra coisa também é que isso é calculado em função da procura da safra anterior e em função de outros critérios que define que talvez não fosse necessário manter, ou talvez tenha sobrado em relação à estimativa do ano anterior. Vamos falar um pouquinho de juros, já que estamos falando em crédito. Dos 80,2 bilhões previstos para custeio e comercialização na safra 2011-2012, essa safra que nós estamos vivendo, 64,1 bilhões, 80% do total, são ofertados a juros controlados, com taxa de 6,75% ao ano. Esse patamar de juros, ele é bom para o produtor, levando em consideração que a agricultura é um setor de elevadíssimo risco, inclusive risco climático, se perder a safra até por inteiro? Olha só, o custeio, a finalização da operação de concessão de crédito para a agricultura, ele se assemelha muito a uma operação do mercado normal de outro crédito, exceto por algumas vantagens que há, justamente por questão do risco, e porque há taxas de interesse público que sejam mais reduzidas. Então, do ponto de vista da agricultura, sempre é desejável que não haja muito ganho de uma cadeia que oferte, ou de uma instituição financeira que oferte crédito, em função do risco dele. Então, isso é natural. Ou seja, do ponto de vista do agricultor, sempre é desejável juros mais baixos, né? A questão do risco em determinadas regiões, por problemas de intempéries, problemas climáticos, ela é um pouco amenizada quando o produtor adere ao seguro agrícola, seguro rural, né? Então, isso tende a compensar, em parte, essa questão da perda de safra e etc., que ele deve ser segurado. Mas, de forma geral, isso aqui são referenciais e eu gostaria só de comentar aqui que, em muitas situações, as taxas são bastante superiores a essa aqui, quando não vem somente dos recursos aportados pelo poder público e quando o agricultor ele é obrigado a ir ao mercado fazer um empréstimo que não seja exatamente previsto no plano safra. Então isso chega a 2 dígitos, a casas estratosféricas, mais de 15% de juros, dependendo da situação que se encontra o produtor. Na verdade, o plano safra e o empréstimo, a gente precisa reavaliar qual é o impacto real no financiamento total da agricultura no Brasil. Que há estudiosos que tratam que o mercado já cuida de empréstimo, de se autofinanciar e de venda antecipada da safra, que viabiliza a sua produção um pouco mais até do que o empréstimo feito pelo governo. Mas se o senhor, como o senhor está informando que os juros podem chegar ao patamar dos 2 dígitos, a situação, portanto, é muito mais complexa. Então. É mais complexa e isso pode levar, inclusive, a reduzir a competitividade da produção brasileira, que já é bastante competitiva, mas esse é um dos fatores que, se for necessário o produtor tomar financiamento, seja para poder fazer custeio, para investir uma plantação maior, uma produção mais larga escala, isso pode reduzir porque parte desses recursos vai ter que custear financiamento. Agora, por que os bancos privados não participam desse setor de crédito rural? O que poderia ser feito para estimulá-los a uma participação? Porque hoje só o Banco do Brasil, praticamente, né, ou principalmente o Banco do Brasil, é que está cuidando do crédito rural.
É verdade, o sistema bancário é mais complexo ainda, vou dizer assim. Normalmente o estímulo é ganhar muito dinheiro. E não é sempre que a gente deseja que ganhe mais dinheiro ainda com um setor de risco, de alta importância, de produção de alimentos, etc. Tentou-se, com a lei de 2004, implantar fundos, possibilitar que letras do agronegócio, títulos do agronegócio, abertura de empresas, possibilidade de colocar títulos no mercado, que incentivasse o setor bancário e instituições financeiras de forma geral a participar da questão do agronegócio. Mas me parece que tem atividades bancárias dando mais recursos para eles do que seria isso que está sendo colocado aí. É lógico que isso não morreu, de 2004 para cá isso eu considero ainda recente, há essas tentativas, mas ainda se diz que o maior financiamento é o autofinanciamento e mesmo o poder público tem um papel muito grande porque ele consegue e tem essa obrigação mesmo de ofertar crédito mais barato, principalmente para o pequeno agricultor que não tem condições de pagar altas taxas e para o médio também, ou como para quem tem projeto de exportação, pagar altas taxas que reduz bastante a rentabilidade e pode até prejudicar o negócio. Quer dizer que isso só vai ter uma solução a longo prazo. Quer dizer, quando o Brasil tiver taxas de juros acomodadas a níveis internacionais, que hoje é de em torno de 1,5%, 2%, é que o banco privado vai querer entrar na agricultura, porque hoje ninguém vai querer o banco que empresta a juros de 200% ao ano, no cheque especial, não vai querer emprestar 7%. Não é um pouco assim? É um pouco isso. Nós vamos continuar na dependência de termos recursos em rubricas do governo federal, programas até de governos estaduais, bancos que tenham fundos específicos para isso, incentivos à produção também que traga retorno. Se você combinar negócio bancário com a agricultura, de ponto de vista de sustentabilidade completa dos negócios, ou seja, vamos continuar dependentes de linhas próprias com vantagens em relação ao que o mercado oferta. Eu não saberia dizer se os bancos vão aumentar bastante a sua participação, se teremos notícias boas quanto ao mercado privado, de bancos privados, exceto pela prática do Banco do Brasil. Agora, como é isso no mundo? Eles participam do financiamento agrícola no resto do mundo? Participa. Os fundos têm maior peso. O que é predominante mesmo para um determinado nível de produção é o apoio do governo, inclusive subsídios e crédito e fundos específicos, como eu estou dizendo, e basicamente, que é o grosso, é o financiamento pelo comprador. Então, você vai produzir milho, 10 mil hectares, isso é no Brasil e em vários lugares. Então, tem uma trader que faz a compra antecipada para fazer a exportação, para fazer o processamento interno mesmo do produto. Isso no Brasil ainda tem pouco, né? Não, tem muito. Já cresceu muito. Eu diria que é um grande percentual que é feito desse jeito, dessa forma. Ou seja, nós estamos vendo aí que há um papel estratégico do setor financeiro público, né, dos bancos públicos, porque há, todavia, uma resistência ou uma negativa do setor privado financeiro em participar do financiamento agrícola. Né? Sim, e se nós imaginarmos que a agricultura, a primeira função da agricultura é alimentar pessoas, nós alimentamos internamente no Brasil quase 200 milhões de pessoas. Então é sempre importante que a gente não deixe o agricultor jogado ao mercado. A sua própria sorte. A sua própria sorte. Ele tem que ser, não vou dizer socorrido não, porque ele é competitivo, ele trabalha muito, ele oferta produtos de grande qualidade, ele tem se tecnificado cada vez mais, apesar de ter algumas regiões ainda que estão com a defasagem de tecnologia, etc. E se essa exportação é considerada estratégica, né? Estão cantadas em como é que o setor público não teria que apoiar. Né? Então, uma coisa que eu acredito que a sociedade brasileira, quando ocorre o risco, um sinistro, uma dificuldade do produtor rural, que não tem uma remuneração, vamos dizer, no padrão médio e na pequena propriedade, na média propriedade, não tem uma remuneração extraordinária. Então, eu creio que não é justo a sociedade, em alguns momentos, deixar que o produtor resolva as dificuldades que ele tem sozinho. Então, por isso que, te respondendo, o Estado vai continuar sendo essencial,
As políticas públicas têm que ser repensadas, avaliadas, recondicionadas, reconduzidas. O diálogo, por exemplo, Senado, Câmara, governo, produtores, associações de produtores, tem que continuar. A tipologia dos contratos, indústria e agricultor, também tem que continuar sendo visto com muito carinho, porque há muito produtor também na mão de comprador. Isso é uma realidade que, mesmo tendo competitividade, o mercado, depois que você tem um grande excedente que vai competir no mercado internacional, você não tem muito comprador para ficar trocando e etc. Então, tem que estar cada vez mais bem preparado e os produtores assumem os seus riscos, mas, por exemplo, infraestrutura, temos que sempre estar preparado para isso, né? Facilidade de negociação, criação de novos mercados. Então, isso deve ser sempre uma preocupação do governo brasileiro. Agora, como é que o senhor contextualiza tudo isso que o senhor está dizendo, à luz da informação, que eu pediria até a confirmação, de que nos países desenvolvidos, de agricultura capitalizadas, como a França, por exemplo, o subsídio estatal é fortíssimo. Bom, as sociedades fazem as suas escolhas, né? Então, a sociedade francesa, ela desde os anos 50, principalmente, tomou a decisão de que, do planejamento territorial, da ocupação do território, a agricultura teria um papel importante e que seria valorizada a vida dos produtores e que a escolha dos produtores em estar no campo, produzir e vender, seria respeitada. Então, por exemplo, da França, eles arcam com a escolha de que, mesmo que não haja competitividade em relação a um outro mercado que oferte produtos para a França a preços mais baixos, eles preferem dar subsídios para manter aquela condição social feita no campo. Também tem tecnificação, etc, etc. E porque em algum momento eles exportam também os produtos. Então, além de talvez alguma barreira à entrada, tem outros países que têm mais barreiras à entrada de produtos brasileiros, produtos dos países em desenvolvimento. Eles também têm capacidade de ofertar. Então, eles fazem as duas coisas. Mantêm a sociedade com um pacto social de produção rural, mesmo que não sejam os melhores do mundo em produtividade, mantém a capacidade de oferta em algum momento que eles consigam um mercado externo e mantém a segurança alimentar se em algum momento alguém comprar mais do que eles e ficar mais caro. Então é uma escolha. Além disso, a produção deles viabiliza experimentos, desenvolvimento de indústrias, são as indústrias que vão vender equipamentos e insumos agropecuários para o mundo todo. Então não é nada de graça. A verdade, há subsídio cruzado, não é a agricultura que é muito cara para eles, não. O Plano Agrícola e Pecuário em vigor no Brasil, ele dá um destaque especial à pecuária, cana-de-açúcar, agroenergia e estocagem de suco de laranja. O que é que o senhor achou dessas prioridades? Sim, é resposta a algumas dificuldades que tivemos no passado recente. Então, em algum momento foi necessário armazenar, dar investimento para que as empresas armazenem mais suco de laranja. Cana-de-açúcar e álcool, também da mesma forma. A questão de armazenagem tem um projeto do governo, já foi colocado há alguns anos, a resposta do setor produtivo não foi, vamos dizer assim, a esperada. Então é natural que você aumente o estímulo à tomada de recursos para poder aumentar a armazenagem. Caso de álcool, a gente viu aí, a gente chegou a fazer aquisição de álcool dos Estados Unidos, né? E está um problema de produção, não é tanto de armazenagem, é também de armazenagem, mas é mais do baixo aumento da produção de etanol. Então, eu vejo com naturalidade essa oferta, e pode ser que o ano que vem, daqui a 2 anos, o governo olhe um outro setor ou parte de outra cadeia produtiva com mais necessidade de oferir recursos. Né? Doutor Josmar, vamos analisar aqui a participação do capital estrangeiro na estrutura agrária brasileira. Em agosto de 2010, a AGU, Advocacia Geral da União, publicou o parecer reduzindo os limites de aquisição de terras por estrangeiros no Brasil de 100 módulos para 30 módulos no caso de empresas e manteve em 15 módulos o limite para pessoas físicas. O limite também não pode ultrapassar 10% da área do município. Antes, esse limite era de 25%. Que análise o senhor faz dessas mudanças? Bom, a ação da AGU foi em resposta a reclames da sociedade, de entes do governo, do Senado, da Câmara, do setor produtivo, inclusive, quanto à questão de estar havendo muita aquisição de terras brasileiras por estrangeiros.
É uma questão estratégica, sim. No mundo todo há algum tipo de limite para esse tipo de venda de terra local para estrangeiros. E muitas vezes, no caso da Amazônia, por exemplo, são terras onde há região de conflito, há demanda por reforma agrária, então a questão agrária não está resolvida no Brasil. E a sociedade se preocupou com essa questão. É muito mais vantajoso o brasileiro produzir, se empregar, aumentar a sua capacidade de produção e vender produtos, do que simplesmente alugar a terra, ou que nós temos muita terra brasileira em mãos de estrangeiros. Então eu vejo com bastante acerto a medida, foi uma reinterpretação de uma lei bastante antiga que havia. O debate não se findou ainda, né? Isso chega a ameaçar a soberania do país, ou algo parecido? Não, eu não teria condição de dizer isso, não. Eu acho que seria um pouco exagerado em termos de soberania, no estágio em que se encontra. Agora, pode ser uma excrescência, em função de nós temos muita demanda interna por terra, pessoas que não têm terra suficiente para produzir, e muito estrangeiro comprando terra. Eu creio que isso aí é uma questão para ser resolvida, sim. O Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa de Alimentação Escolar. No próximo bloco, aguarde.